E esse é um tipo de argumento extremamente perigoso, porque ele desincentiva a riqueza. E quando você desincentiva a riqueza, você está incentivando a pobreza. Eu não sei qual que é a sua opinião a respeito da reforma tributária, mas se esse cara aqui, o Boulos, o comunista, é a favor, talvez você devesse ser contra, a não ser que você também defenda um Estado grande. Ele vai falar 5 pontos a respeito da reforma tributária, que ele considera como positiva, ele traz como avanços, e eu vou comentar as consequências econômicas desses pontos que ele aborda. Eu peguei um vídeo dele do YouTube e fiz alguns cortes, eu resumi esse vídeo, ele está mais dinâmico. Eu não mudei a argumentação que ele faz, isso seria desonesto. E desonestidade é coisa de político. Eu vou deixar o link do vídeo completo dele aqui na descrição, mas entre lá se você estiver com o sistema imunológico forte, porque é uma área bastante comunígena. Bom, chega de besteira, vamos para o vídeo. Tem bastante lição econômica que dá para aprender. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. A reforma tributária aprovada, ela simplifica os impostos e dá mais transparência. Bom, ele trata a simplificação como algo positivo. Isso parece ser o consenso entre as pessoas que apoiam a reforma tributária. Realmente, tem estimativas que falam que uma empresa leva em torno de 1.000 a 1.500 horas no Brasil para calcular quanto deveria pagar de imposto. Esse tempo não é produzindo nada, é procurando no Código Tributário como que ela deveria calcular os impostos que deve para o Estado. E todo esse tempo e recursos deixa de ser utilizado em atividades que poderiam tornar a empresa mais produtiva. Esse tipo de ineficiência faz parte do chamado custo Brasil, muito tempo com burocracia e pouco tempo produzindo. Então, uma simplificação iria realmente reduzir esse tempo desperdiçado calculando quanto deveria pagar de impostos e ser usado para melhorar a produtividade das empresas. Mas pelo lado negativo, e quando eu falo positivo ou negativo, eu estou sempre me referindo à melhoria das condições de vida, ao desenvolvimento da economia. Porque algo ser positivo ou negativo, bom ou ruim, depende do lado que você está. Bom, o lado ruim seria que, com um código tributário mais simples, fica mais fácil para a Receita Federal cobrar esses impostos, o que tende a aumentar a arrecadação do Estado. E mais poder, mais dinheiro na mão do Estado é sempre ruim. Os recursos que ficam na mão do Estado são usados de forma arbitrária, eles não estão sujeitos às leis de oferta e demanda, e acaba trazendo distorções para a economia. Agora, qual desses dois efeitos, o positivo da redução do custo Brasil ou o negativo de uma tendência de maior arrecadação, qual desses dois vai ser mais forte? A gente não tem como saber a priori, só vamos poder saber depois que essas mudanças ocorrerem. Hoje, tem 5 impostos que incidem sobre o consumo. Uma sopa de letrinha de imposto que ninguém entende muito bem como é. Se ninguém entende muito bem como é, também está implícito que o lado da Receita Federal tem ineficiências para cobrar esses impostos. Então, não são só as empresas que levam esse tempo para apurar quanto deveria pagar de impostos, mas a Receita Federal também perde algum tempo. Ineficiência por lado do Estado ajuda a economia a se desenvolver melhor, a conseguir passar batido, pagando menos impostos. É que dificulta para o pequeno empreendedor. Engraçado que quando ele fala do empreendedor, ele está sempre falando mal, mesmo que seja o pequeno empreendedor, a não ser que seja para defender o interesse que ele votou a favor. Para abrir seu negócio que dá dinheiro de verdade só para advogado tributarista. Dá dinheiro de verdade só para advogado tributarista, como se o Estado não ganhasse dinheiro já com isso. Mas é claro que ele quer mais. O dinheiro de verdade aí é subjetivo. Esse tipo de comentário dele faz parte da mentalidade marxista, que vê luta de classes em tudo. Ele não consegue conceber que é vantajoso para a empresa contratar um advogado tributarista para reduzir o custo dela com impostos. Não consegue conceber uma relação voluntária de duas pessoas querendo se ajudar de forma mútua. Sempre tem algum ar de exploração para uma cabeça marxista. Só que ele tem um bom ponto aqui. Os advogados ou escritórios tributaristas que são mais eficientes, que são mais especializados, entendem melhor esse código tributário complexo, eles vão ter agora uma redução no seu diferencial em relação àqueles escritórios não tão especializados, não tão conhecedores do código. E com essa redução do diferencial deles em relação à concorrência, os preços destes tendem a acabar sendo reduzidos. Então, sim, alguns advogados e escritórios tendem a ter a sua receita reduzida por questão de diminuição do seu diferencial competitivo. Isso pode sim acabar reduzindo os custos com advogados tributaristas, com consultorias, etc., e acabar esses recursos sendo alocados em outras atividades. Aí as empresas podem ser mais produtivas ou reduzir preços, etc. Agora, esses 5 impostos vão ser reunidos num só. O IBS, Imposto de Bens e Serviços. Não é exatamente num só, porque tem o IBS, Imposto de Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços.
Um vai ser federal e o outro vai ser estadual. E além disso, eles criaram um imposto, que eu não lembro o nome técnico, mas chamam de imposto do pecado, que é para produtos e serviços que tendem a fazer mal à saúde, por exemplo, o cigarro, talvez a bebida, e que fazem mal para o meio ambiente. É um imposto bastante perigoso. Eles podem encontrar alguma coisa que eles queiram taxar e ver alguma substância que eles alegam que faz mal à saúde, mesmo que seja numa quantidade pequena, e taxar aquilo ali para poder aumentar a arrecadação ou punir algum tipo de empreendedor. Isso dá uma simplificação, maior estabilidade e permite também uma maior transparência. Não sei exatamente o quanto de transparência, porque a gente não sabe nem a alíquota ainda, né? Quando a gente for consumir uma coisa ou comprar uma coisa, vai estar ali na nota fiscal. Quanto que a gente está pagando do produto em si e quanto que é o IBS. Isso supondo que a pessoa que vai consumir vai exigir nota fiscal. Mas assumindo que tem nota fiscal, sim, vai aparecer o custo monetário, o custo financeiro dessa transação. O quanto ali que vai ser de imposto e o quanto ali que foi realmente do produto vendido. Existe uma diferença entre o custo financeiro e o custo econômico. O custo financeiro é o que você vê na nota, mas o custo econômico pode ser muito maior do que está ali. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem R$ 300 por mês e você quer usar esses R$ 300 para contratar um personal trainer. Mas esse é o máximo que você pagaria pelos serviços de personal mensalmente. Se o personal cobrar mais do que isso, você vai acabar preferindo, sei lá, olhar o chat GPT, procurar vídeos no YouTube ou aprender por conta própria. E o personal sabe disso. Não é porque agora tem um imposto de 20%, essa é a alíquota que estão dizendo que vai ser, que ele vai simplesmente poder aumentar o serviço dele para R$ 375, mantendo os mesmos 300 para ele e pagando 75 para o governo. Porque por R$ 375, os clientes que não querem pagar mais de 300 vão acabar fazendo outra atividade, contratar outro profissional ou procurar um meio substituto. Então, os prestadores de serviço, no caso aqui o personal trainer, tendem a reduzir o quanto que eles cobram para o serviço para poder acomodar essa carga tributária que vai incidir sobre o serviço deles. Agora, ganhando menos, fica menos atrativo para os personagens trainers, eu não sei se esse é o plural correto, mas fica menos atrativo para esses prestadores de serviço. E aqueles que estão às margens, aqueles que não conseguem mais reduzir o seu preço, reduzir a sua renda, vão acabar saindo do mercado, vão procurar atividades que agora conseguem manter o seu padrão de vida. E isso vai diminuir a oferta de serviços. Eu estou dando exemplo aqui de personal trainer, mas pode ser de qualquer bem ou serviço. E com essa diminuição de serviços ou bens e mantendo a mesma demanda, os preços tendem a aumentar. Então, uma carga tributária maior tende a reduzir a oferta de bens e serviços que a gente tem na economia, tornando as coisas mais caras. Mas não é porque o tributo foi passado para frente, é porque agora tem uma oferta menor, e aí com uma oferta menor mantendo a demanda, os preços tendem a subir. Eu estava editando o vídeo e percebi que eu não concluí o argumento. O que eu quis dizer com essa volta toda de redução dos bens e serviços é que é isso que é o custo econômico, que a gente não vê na nota. Então, o que a gente vê na nota é o custo financeiro, mas o custo econômico pode ser maior, que é essa parte que a gente não vê, que é a redução de bens e serviços. Outra coisa que eu lembrei, o Boulos disse que vai invadir a casa de quem não se inscrever no canal. Melhora para o consumidor saber o quanto está pagando de tributo e vai ficar mais claro para eles que eles pagam muito para manter os luxos dessas pessoas aí em Brasília. Eu espero que isso de alguma forma gere algum tipo de indignação e que fique mais difícil para os políticos aumentarem a carga tributária. Melhora para poder ter menos burocracia no momento de pagar seus impostos. A alegria dele no momento de pagar seus impostos. É claro que eles querem menos burocracia, eles querem poder arrecadar mais, fica mais fácil para você passar o seu dinheiro para o Estado. Mas é importante dizer, por causa de tanta fake news que está rolando por aí, não traz nenhum aumento na carga tributária. Totalmente falsa essa informação. Ele não tem como saber a priori se vai ter aumento na carga tributária ou não. Nós temos a carga tributária individual e a carga tributária nacional. A minha carga tributária ela pode acabar sendo maior se eu consumo mais serviços do que mercadorias. Então, a minha carga tributária pode aumentar se eu consumo, sei lá, serviços por assinatura, se eu vou bastante ao médico ou serviços de saúde, se eu contrato personal, nutricionista, etc. Então, a minha carga tributária pode ser maior sim, enquanto alguma outra pode até reduzir. Agora, a carga tributária nacional, a definição de carga tributária é quanto que o Estado arrecada em proporção ao PIB. Não tem como saber, antes de acontecer, se ela vai aumentar ou reduzir. Qualquer afirmação que fala que vai aumentar ou que vai reduzir é falsa, porque é impossível de saber antes da gente ter os dados. A gente não sabe nem quanto que vai ser a alíquota, e o cálculo da carga tributária depende de você saber quanto que foi o PIB
O máximo que eles podem ter são projeções. Segundo ponto, o cashback. O cashback é um sistema de devolução de impostos, principalmente para os mais pobres. Cashback, sistema de devolução de impostos, principalmente para os mais pobres. Esse dinheiro já era do pobre, ele não precisaria ter pago e agora provavelmente vai ter que fazer algum tipo de cadastro para poder receber o seu dinheiro de volta. E esse tipo de devolução, ainda não está definido como vai ser, pode gerar algum tipo de exigência que faça com que as pessoas tenham que cumprir algum tipo de requisito do Estado para receber o seu próprio dinheiro de volta. E com certeza vai ser usado como ferramenta política. O imposto sobre consumo no Brasil, ele é desigual, porque o bilionário, Olha a raiva que ele expressa quando ele fala de um bilionário. grande Ele tem raiva mesmo de gente rica, né? De gente que produz. Mas deixa ele terminar o argumento. acionista, enfim, o cara mais rico que você pode imaginar, quando ele está comprando um saco de arroz, ele paga o mesmo imposto que a pessoa que trabalha na reciclagem catando latinha. Então, se ele paga o mesmo imposto que a pessoa que está catando latinha, ele não paga desigual. Ele paga o mesmo imposto. Essa não é a definição de desigual, se ele está pagando a mesma coisa. Mas eu sei que o que ele está querendo dizer aqui, ele está falando em proporção ao salário. E esse é um tipo de argumento extremamente perigoso, porque ele desincentiva a riqueza. E quando você desincentiva a riqueza, você está incentivando a pobreza. Deixa eu explicar. Imagina que uma pessoa que ganha um salário de R$1.000, eu sei que isso é menos do que o mínimo, é só exemplo, gaste em torno de 50% da sua renda com necessidades básicas, com alimentação, moradia, transporte, etc. E à medida que essa pessoa for se capacitando e ganhando salários mais altos, a proporção do salário que é consumida com necessidades básicas vai acabar reduzindo. Essa proporção do que é básico em relação à renda sendo reduzida à medida que você aumenta a sua renda é algo positivo. Essa é uma das vantagens da riqueza. Imagina que eu tenha como, sei lá, fazer algum tipo de curso e passar a ganhar R$20.000 por mês. Mas agora, se todos os meus custos aumentarem proporcionalmente a esses R$20.000 por mês que eu ganho, não faz nenhum sentido eu ficar horas estudando, horas me capacitando para ter um salário maior, se proporcionalmente todo o meu consumo vai acabar aumentando. Aí não tem nenhuma vantagem eu procurar ser mais produtivo. E a tendência é que eu trabalhe menos, porque não importa o quanto eu trabalhe mais, o quanto mais eu produza, eu sempre vou ter a mesma proporção do salário consumida em todos os bens e serviços que eu uso. Então, colocando uma taxa proporcional, assumindo que se deva ter uma cobrança proporcional maior para quem é mais rico, acaba reduzindo as vantagens de ter uma renda maior. E reduzindo essas vantagens, talvez a pessoa desloque para um outro lado, comece a trabalhar menos, comece a ser menos produtiva. Então, esse é um pensamento bastante perigoso e comum, infelizmente. Comprando esse saco de arroz. Mas a PEC da reforma tributária já definiu que vai ter cashback para a gente começar a corrigir as distorções. Corrigir distorções. Eu acho que é a quinta vez que eu vejo esse vídeo e eu não consigo deixar de ficar irritado quando eu vejo ele falando esse tipo de coisa. Não são distorções. Isso realmente é algo natural. Quanto mais rico você fica, quanto maior a sua renda, menor tende a ser a proporção de consumo com itens básicos da sua renda. Isso não é uma distorção, isso faz parte do processo de enriquecimento. E quando ele fala que o Estado vai corrigir esse tipo de coisa, ele está influenciando na economia de uma forma negativa, incentivando a pobreza. Então, se você oferecer algum produto, algum serviço que seja bastante demandado e você ganha dinheiro com isso, aumente sua renda, você se capacitou para aquilo, você é uma pessoa ruim. Você não deveria fazer jus aos frutos do seu trabalho. Uma parte deveria ser realocada, porque isso é uma distorção. E reduzir o imposto sobre o consumo daqueles que têm menos. Reduzir imposto sobre consumo é sempre bom. Reduzir qualquer tipo de imposto é bom. Mas essa forma de cashback, imagino que tem margem para ser uma arma política. Terceiro ponto, o fim da farra das isenções. Esse termo que ele usa, farra, também é irritante, né? Isenções é você deixar de pagar imposto, é você ser menos explorado. E ele falar que isso é uma farra dá uma conotação de que é algo ruim, que as pessoas estão festejando, que estão fazendo algo errado. Olha a cara dele, o olhar julgador dele. Você deveria estar pagando seu imposto. Hoje pouca gente sabe, mas com o sistema tributário complexo que a gente tem, que todo mundo pode ir lá dar uma isenção, a isenção de imposto se torna balcão de negócio.
Sim, mas isso é uma coisa boa. Um balcão de negócio, você ter concorrência, eles usam o termo guerra fiscal, mas o termo correto deveria ser competição fiscal, para reduzir as alíquotas. Isso é algo saudável. Inclusive, é uma das armas que os estados mais pobres têm em relação aos estados mais ricos. O Nordeste, por exemplo, que tem um IDH menor, poderia oferecer redução de alíquotas para atrair mais empresas. Por que uma empresa se instalaria no Nordeste, que tem um IDH menor, se o custo de abrir uma fábrica lá vai ser o mesmo de abrir em São Paulo, onde tem uma população maior, onde tem um mercado consumidor potencial muito maior e um IDH maior também? Faz pouco sentido econômico a empresa se instalar no Nordeste. Então, essa eliminação da competição fiscal acaba sendo desvantajosa para os estados mais pobres. E eles vão ficar mais dependentes de subsídios do governo federal. Que é isso que o Boulos quer, obviamente. Ele vai dar um exemplo bom aqui. Por exemplo, uma empresa ia se instalar em São Paulo. Aí chegava o Rio de Janeiro e falava, não, eu vou cobrar menos imposto aqui para a empresa e para o Rio de Janeiro. Aí chegava depois, Minas Gerais falava, vou cobrar menos ainda. Isso é ótimo. Imagina que você está procurando um local para se instalar, está procurando um apartamento para alugar. E aí você acha 3 apartamentos no mesmo prédio, a localização para você é indiferente. Você vai fechar com um apartamento que tiver o menor preço. É mais ou menos isso. O estado que oferecer melhores condições, reduzindo os custos da empresa, vai ser o que vai ter a empresa instalada. Supondo aqui que a geografia faça pouca diferença na operação da empresa. Pouco chegava num estado que estava dando dinheiro para a empresa. O Estado dá dinheiro para a empresa, aí é algo ruim. Isso é um subsídio. E empresas que são subsidiadas, que já têm a sua receita dada pelo Estado, elas tendem a ser menos eficientes, acabam ficando dependentes desse subsídio. O negócio daquele empresário vai ter menos riscos, e aí com menos riscos ele não vai procurar ser tão eficiente. Já está protegido pelo Estado. Então, subsídios, realmente receber dinheiro do Estado para continuar operando, é algo ruim, mas uma competição fiscal é extremamente saudável para a economia. Ir lá e se instalar. E isso não permitia que o Estado pudesse receber todas as contrapartidas. Eu não entendo o que ele quer dizer com contrapartidas para o Estado. O Estado não deveria ser as pessoas? Porque se uma empresa vai instalar, digamos, em Recife, e aí ela abre 1.000 vagas de emprego lá para a nova fábrica ou para a nova produção. Essas vagas de emprego elas não vão ser informais, porque para receber uma isenção, com certeza a empresa tem que estar formalizada. E aí esses empregados vão produzir mais, vai ter uma maior oferta de bens e serviços naquela região. Com a maior oferta de bens e serviços na região, tende a reduzir os preços. A economia acaba ficando mais produtiva. Então todos naquela região e consequentemente em larga escala no país, etc, acabam ganhando. E o Estado ia acabar ganhando mais com uma produção maior, ele ia arrecadar de mais fontes. Então eu não entendo o que ele quer dizer com deixa de ganhar contrapartida. Mas quando o Estado deixa de ganhar, é uma coisa boa, seja lá o que ele quer dizer com isso. A reforma tributária agora acaba com essa farra de dar isenção, de exoneração geral, porque era muitas vezes um grande esquema e gerava uma disputa brutal entre os estados para atrair esses investimentos. Disputa para atrair investimentos. Como é que ele consegue falar isso como se fosse algo ruim? É para atrair investimentos, é uma competição saudável. Quanto mais investimentos entrarem no país, mais produtivo fica o país, mais empregos a gente tem, maior renda, etc, etc. Então, ele ser contra esse tipo de competição mostra que ele implicitamente está defendendo um regresso do país. Mas é isso que ele quer. Comunista é desse jeito mesmo. Comunista não faz sentido. Com o fim da guerra fiscal Competição fiscal. Guerra fiscal é um termo pejorativo. e da farra das desonerações, Competição por descontos. Farra das desonerações. Quando você vai comprar alguma coisa, eu duvido que você simplesmente queira pegar o mais caro. Ele deve pegar o mais caro, porque não é com o dinheiro dele, é dinheiro dos impostos. Mas quando a gente quer comprar alguma coisa, quer se instalar em algum lugar, a gente procura o local mais eficiente para a gente. Isso não é uma farra, é simplesmente uma pesquisa de mercado. ganha não só a capacidade do Estado de arrecadar, Ganha a capacidade do Estado de arrecadar, é isso que ele quer, maior arrecadação. mas ganha uma maior previsibilidade, um maior equilíbrio. Equilíbrio em que ponto? Vai ficar desequilibrado. O Estado vai ter um peso maior e os empreendedores vão ter menos margem para negociação. Então, que equilíbrio é esse? Vai ser um equilíbrio entre os estados. Mas os estados vão estar aqui pesando mais na balança e o empreendedor vai estar aqui, ó, levinho. Pouco peso, minguando. Para você saber o quanto cada um vai pagar de imposto. A gente não sabe ainda quanto vai pagar de imposto, mas eu tenho quase certeza que vai ser mais. Quarto ponto. Foram definidas algumas reduções de alíquotas e até imposto zero. Aqui é difícil eu achar ruim alguma coisa. Redução de alíquota, imposto zero.
O ideal é que todas as alíquotas fossem zero, mas sempre benéfico quando alguma alíquota reduz. Um deles é o imposto zero para produtos da cesta básica. Esse é importante, porque ao não tributar produto da cesta básica, reduz a pressão sobre o preço dos alimentos. Sim, reduz a pressão sobre o preço dos alimentos. Engraçado como ele está assumindo que para o alimento ficar mais barato, eles podem reduzir os impostos, né? Mas eles buscam aumentar impostos em todas as formas possíveis. Um comunista não consegue ser coerente com os próprios argumentos. Agora, esse próximo ponto deixa escancarada a raiva que ele tem de quem produz, de quem é rico, de forma honesta, né? Empresários, não políticos. Por fim, o quinto avanço, esse para mim tem um gostinho especial. Esse pra mim tem um gostinho especial, mas é um maldito. Olha a alegria dele, querendo abocanhar a renda dos outros. É IPVA para helicóptero, iate e jatinho. Não é nem Olha a alegria dele. porque vai arrecadar muito. Não, é por uma questão pedagógica. É uma questão pedagógica. O imposto é uma questão pedagógica. Não é porque vai arrecadar muito. É para você aprender que se você faz sucesso na vida, você tem que dar mais dinheiro para o governo. Se você tem condição de pagar um iate, você tem condição de pagar mais imposto. Uma questão pedagógica. Ensina para o rico que ele não é bem-vindo. Vamos escutar o argumento dele. Não faz sentido o motoboy que tá lá levando comida no iFood pagar IPVA da sua moto, o Celtinha pagar IPVA, quem tem um carro velho pagar IPVA, quem tem um jatinho, um helicóptero, um iate, um jet ski não pagar R$1 de IPVA. Sim, realmente não faz sentido pagar IPVA. O que faz sentido é tirar o IPVA de todo mundo e não colocar o IPVA no iate, no jatinho. Eu já vou explicar a consequência econômica disso, só deixa ele terminar o argumento. Nós tentamos retirar IPVA de motoboy. Vamos tributar aqui e vamos tirar o imposto daqueles motoqueiros que trabalham com a sua moto. Infelizmente, não conseguimos aprovar esse, mas pelo menos IPVA para jatinho, iate e helicóptero a partir de agora vai ser. Não conseguimos tirar o IPVA do pobre, mas pelo menos a gente conseguiu cobrar do rico. É um maldito, né? Olha a alegria dele. Bom, quais que são as consequências econômicas de cobrar IPVA de veículos de luxo? Acaba desestimulando a compra desse tipo de produtos. E desestimulando a compra desse tipo de produtos, as empresas que fornecem esses tipos de produtos vão ter menos receita. Com menos receita, eles podem acabar reduzindo o pessoal. E esse desestímulo à indústria do luxo acaba prejudicando, no longo prazo, o pobre. Por quê? Quando se tem um estímulo, quando se aumenta a competitividade, que é o contrário do que vai acontecer no mercado de luxo, os preços tendem a reduzir. Com os preços dos produtos de luxo sendo reduzidos, aqueles produtos que eram caros, mas não eram exatamente de luxo, acabam perdendo seu diferencial competitivo. Então eles têm que ficar mais baratos para valer a pena. E assim vai gerando uma reação até que o pobre consiga ter acesso a algo um pouco melhor. Vai baixando lá do topo da pirâmide até chegar no pobre. Então, antes o rico tinha um jatinho, o mais ou menos rico tinha uma BMW, o pobre tinha um Corsinha e o muito pobre andava a pé. Agora, se tudo baratear, aquele que é muito pobre e anda a pé, de repente ele consegue subir para um Corsinha. Então, um desestímulo à indústria de luxo tende sim a tornar os produtos mais caros. Na verdade, um desincentivo a qualquer indústria, né? Mas o luxo não é diferente das outras. Esses 5 pontos traduzem os avanços que nós conseguimos com a reforma tributária. Quando ele fala avanços, é uma coisa que dá até um negócio ruim. Porque avanço para ele, você pode imaginar que é um avanço em direção à sua carteira, um avanço em direção à sua propriedade, um avanço em direção ao comunismo. Então, ele gostar da reforma tributária faz eu questionar se isso realmente é algo bom para o nosso país, para a nossa economia. Isso já foi bastante exposição a esse agente comunígeno, a esse tipo de ambiente insalubre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido alguma coisa. Não deixem de se inscrever no canal, terão mais vídeos desse formato e terão vídeos em que eu explico o básico de economia, coisa que ele deveria assistir. Obrigado e fui!